E hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, muito importante, né? Porque quantos de nós já se sentiram perdendo o seu amor ou com a sensação de perder o amor dessa pessoa pela gente? Vocês já sentiram isso? Quando a gente sente que alguém está se afastando da gente e a gente começa a cobrar. O que isso acaba acontecendo? Vocês aqui já sentiram a pessoa que vocês amam, né? Ou a pessoa que tem o amor de vocês se afastando de vocês? Sabe o que acontece quando isso... O que acontece quando isso acontece? Liga um alarme. Quando a pessoa se afasta, um alarme, ele liga dentro da gente. E esse alarme, ele desencadeia a gente uma batalha aqui no coração. E a batalha, sabe qual é? A batalha aqui dentro de desespero, porque aqui dentro é todas as emoções se batendo de angústia, ansiedade, medo, né? E na cabeça, a batalha é outra, que é a batalha dos pensamentos. A batalha dos pensamentos. Então, as emoções e os pensamentos começam a traçar uma batalha da gente. Esse alarme, esse que berra dentro da gente, que muitas vezes deixa a gente surda também, né? Surda por quê? Porque às vezes quando a pessoa diz que está com a gente, mas a gente não consegue ouvir. Porque quando o nosso cérebro, gente, ele entra num processo automático de pensamento, ninguém segura. Olha, o medo vai fantasiando mil coisas. Bruna, perfeito. Perfeito. E é pior se tu já teve alguma situação traumática na tua vida. Se tu já teve alguma situação que tu tenha vivido isso, que tenha sido muito ruim, esse medo aumenta lá em cima. Mas então, vamos falar. Quando tu sente que o amor está se afastando, uma batalha traz aqui e aqui. Essa batalha, gente, ela engatilha sentimentos e pensamentos. E cada vez que o cérebro entra num modo perigo, vocês lembram de Perdidos no Espaço? Vocês lembram de um episódio? Tinha como se chama? Um robô. E o robô fazia assim, ó, perigo, perigo, perigo. Dentro da gente começa a falar bem assim, perigo, 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 ansiedade. Vai lá em cima. E quando a ansiedade vai lá em cima, sabe o que acontece? O que acontece é que tu começa a ver tudo ameaçador. Tudo ameaçador. O celular, ameaçador. A demora, ameaçadora. Algum gesto estranho que ele tem, ameaçador. E tudo vai ficando cada vez mais ansioso. E a forma de se defender, a mais básica, é através da raiva. Porque a raiva é um jeito de protestar. Quanto mais intensa é a pessoa, mais ela protesta. Ou brigando, né? E aí na briga sai cobras e lagartos e a única coisa que não sai é que ela tá assustada. A única coisa que não sai da boca dela é: eu tô com medo. Registros de traumas abre uma janela no agora. Exatamente. Exatamente. A gente briga. A gente diz tudo que o outro não tá fazendo. A única coisa que a gente não diz é: eu tô apavorada. Eu tô apavorada com medo de te perder. E se te sinto longe, esses alarmes, que nem diz o Newton, que são lá de trás às vezes, eles são engatilhados.
E como emoção não tem tempo, é como se fosse agora. Como se fosse agora. Mas um outro jeito de reagir é mais ou menos como a raposa do Pequeno Príncipe. No Pequeno Príncipe conta a história que a raposa queria pegar as uvas. Aí ela começa a pular para tentar pegar as uvas. E quando fica difícil, sabe o que ela faz? Ela diz: nem queria mesmo, eram verdes. Ela acaba desqualificando para aliviar a ansiedade da perda. E isso é muito ruim. Então, uma coisa que é desesperadora é sentir que tu não tem o toque, o olhar da outra pessoa. E você sabe que antes da pandemia, do jeito que a gente estava vivendo, todo mundo com TAG. Sabe o que é TAG? É transtorno de ansiedade generalizada. Parecia que todo mundo estava com ansiedade generalizada, porque todo mundo correndo, com uma questão de velocidade. Vamos ser bem sinceros, com poucas pessoas se olhando de verdade, se vendo de verdade. Mas se as pessoas nem se olhavam de verdade, tu imagina o toque então. Não tinha toque, não tinha carinho e aquela sensação horrível de estar desconectado. Sabe por que nos apavora tanto ter a sensação de que o outro está longe? Primeiro porque às vezes a gente associa isto, a gente não ser importante. A gente de alguma maneira não ser amado. Na grande maioria das vezes, isso não é a verdade. Isso não é verdade. Só que a gente deduz muito mais do que conversa. A gente deduz muito mais do que a gente conversa. E muitas brigas. A Bruna está dizendo, eu não faço falta. Na grande maioria das vezes faz. Só que às vezes, Bruna, sabe o que acontece? As pessoas são tão seguras também de que a outra tá aqui. Tipo, conquistei, é minha ou é meu, tá aqui, eu não preciso fazer mais nada. Tá tudo certo. E às vezes, não é isto. Às vezes, a pessoa precisa que tu valide, que tu elogia. Que a baixa autoestima, ela faz com que tu seja muito mais ansioso. A minha geração também era ansiosa. Eu contei esse dia essa história, nem sei se eu contei aqui. Mas vocês sabem que meu primeiro jogo de prato, de pano de prato, não de prato, de pano de prato, eu ganhei com 12 anos. Sério. Não sei se eu era muito feia, eles tinham muito medo que eu fosse encalhar, porque com 12 anos eles já começavam a me dar pano de prato. E com 15 eu já ganhei o meu primeiro jogo maravilhoso de cafezinho. O que uma garota de 15 anos faz com um jogo de cafezinho? Se prepara para ter alguém e casar. E quando começava a demorar para se ter um amor, ou se ter um namorado, não era nem amor, gente. Era um namorado. A gente já começava a entrar em alerta. Jesus, ninguém vai me querer, eu vou morrer velha, sozinha, apodrecendo num asilo. E aí a minha geração, muito da minha geração, com 20 anos já estava casado. Tentando uma conexão de amor. Que muitas vezes não tinha, porque ainda não era nem o momento. Mas o que é que acontece? O que é que acontece é que pessoas, que nem diz o Newton, com uma estima baixa, elas se tornam muito mais ansiosas para ter alguém. Muito mais ansiosas para ter alguém. É claro que quanto mais intensidade a gente também tem nas emoções, com mais intensidade a gente vai viver e sentir as emoções. Mais a gente vai ficar ansiosa se alguma emoção sair do controle.
se alguma coisa não fica bem no controle, né? E a gente se sentir seguro é a fonte motivadora. A fonte motivadora para que a gente bata asa e vá para frente. Quanto mais dependente a gente é, e dependente, não falo primeiro daquela dependência que primeiro abastece o amor. Eu falo daquela dependência onde o outro passa a ser tudo na nossa vida. Cada movimento de afastamento engatilha aquele alarme. Bons amigos não nos deixam tão dependentes das respostas de um amor. E quanto mais pobre a vida da gente é, pobre no sentido de não ter um trabalho, não ter amigos, não cuidar de si próprio, um hobby, um esporte, um objetivo, algo que motive vocês, que dê sentido, um propósito, mais dependentes, a gente fica de alguém. Mais dependentes, a gente fica de alguém. Quando a gente tem isso tudo, claro que a gente quer alguém, mas esse alguém, ele entra para multiplicar, para somar, não para tampar buraco. Quanto mais buracos a gente traz da nossa história, gente, da nossa história afetiva, mais carente a gente vai estar. Mais ciúmes a gente vai ter. E não o ciúmes bom. Cris, tem ciúme bom? Tem. Aquele ciúme que diz assim, eu vou caprichar nessa live para vocês, para que vocês não fiquem só olhando as lives dos outros e olhem a minha também. Por quê? Porque eu vou ficar com ciúmes. Então, eu vou caprichar para vocês. O ciúme bom é aquele que faz com que a gente não deixe de regar. Não deixe de regar as coisas. Tipo, eu joguei, eu conquistei, tá ganho, tá aqui, é meu, eu não preciso fazer mais nada. Porque eu não tenho ciúme nenhum. Então, ciúme bom é aquele ciúme que se importa. É aquele ciúme que se importa. Esse é um ciúme saudável. Agora, quando ele passa de limites. Por quê? Porque vocês sofreram traumas nesse apego, né? Nesse apego seguro, que pode ter começado lá na infância de vocês, gente. Com uma mãe que era ausente, e não necessariamente ausente fisicamente, mas ausente no olhar, na disponibilidade, na receptividade. Ó. E quando uma das pessoas deixou de regar e se afasta, quer dizer que desistiu? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque uma pessoa, quando ela é pressionada, ela pode se afastar primeiro para poder respirar. Lembram da primeira live sobre as famílias aglutinadoras e agregadoras? Por melhor que seja a família agregadora e esteja tão bom naquele amor, tem pessoas que dizem, mas eu não consigo respirar aqui dentro. Eu preciso me distanciar um pouco para poder respirar. Mas não é falta de amor. Outras vezes, a pessoa se sente ameaçada em perder até a identidade dela. Eu vou contar para vocês um exemplo que uma vez um paciente meu chegou e disse para mim, disse, olha, Cris, às vezes eu tenho a impressão que eu tenho que dar uma pulada de cerca mesmo. Eu nunca pulei a cerca. Mas eu sou tão cobrado, eu sou tão pressionado, eu sou tão exigido, que às vezes eu penso assim, quer saber? Eu vou fazer, porque se eu fizer ou não fizer, eu sou cobrado igual. Por outro lado, eu penso assim, eu tenho às vezes vontade de pegar minha carteira de identidade e mostrar, tu tá vendo isso aqui? A única coisa que eu tenho meu de verdade é essa carteira de identidade, porque o resto eu perdi tudo. Porque você quer me moldar e que eu me conforme. Essa palavra às vezes é perigosa, com que eu me conforme, com que eu me coloque dentro de uma forma para se encaixar as tuas expectativas.
E, gente, isso é sério. A Gil está perguntando como equilibrar essa situação. Bom, Gil, se a primeira coisa, a gente tem que poder olhar pra gente e ver quais as carências que a gente tem e que de repente está cobrando do outro. E o outro, lá pelas tantas, não tem como nos dar. Por quê? Porque, gente, a nossa expectativa tá aqui em cima. E sabe por que ela tá aqui em cima? Porque às vezes a gente olha para os relacionamentos dos outros e diz: nossa, como essas pessoas são felizes e eu tô cheia de problemas. Por quê? Porque a gente olha pro palco da vida e dos relacionamentos das outras pessoas. A gente não se dá conta que o que a gente enxerga no Instagram, no Facebook, né, ou num evento social, que aquilo é palco. Né? Às vezes, a gente pega e diz: puxa vida, não pensa que a minha vida é toda cor-de-rosa, gente, pelo amor de Deus, né? Eu vou dizer pra vocês que uma pessoa diz também: nossa, Cris, deve ser um barato te ter como esposa, né? Vocês são um casal apaixonado? Sem dúvida, nós somos um casal apaixonado e sem dúvida eu procuro sempre ser uma pessoa melhor, mas não só melhor pra ele, melhor pra mim também, melhor pra vocês também, né? Mas quando o bicho pega, gente, e não confunda com outro bicho, eu tô falando do bicho da briga. Gente, quando uma besta toma conta de mim, porque é uma besta, gente, né? Sai de baixo. Sai de baixo. Eu tenho até um amigo que é antropólogo e ele disse uma vez pra mim uma coisa que eu nunca esqueci: mulheres, abram seus ouvidos. Ele me disse assim: Cris, quando vocês vêm pra cima da gente como umas besta no sentido de uns tiranossauro rex, quando a gente vem assim, Cris, a gente fica automaticamente cego, surdo e mudo. Gente, eu nunca esqueci. E ele disse: Cris, não briga com os homens por causa disso. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa antropológica. Quando vê aqueles tiranossauros terríveis, o homem tinha que ficar cego, surdo e mudo, pegar o seu tacape e sair se defendendo. É mais ou menos assim. Quando vocês veem assim, é uma questão antropológica, né? O homem fica cego, surdo e mudo. Porque às vezes isso acontece com as mulheres também. Tem homens que querem discutir a relação. Tem homens que querem conversar às vezes. E a mulher diz: ai, eu não vou aguentar isso de novo. Por quê? Por que elas dizem isso? Porque elas estão sobrecarregadas. Então, muitas vezes, a pessoa diz: eu não aguento mais isso. E aí ela se fecha. E quando ela se fecha, o homem entende: tô perdendo o contato, tô perdendo a conexão com essa pessoa. E protesta. Muitas vezes as pessoas protestam emburrando, né? Emburrando com silêncio, né? Outras vezes brigando, outras vezes jogam bem pesado, né? Que é quando a conversa começa a partir para uma escalada, né? E a escalada não deixa de conectar, mas conecta na briga, conecta na raiva. Isso não é uma coisa boa. Ó, e os que não gostam de conversar? Boa pergunta, Solange, excelente pergunta. Sabe por quê? Porque tem gente que não gosta de conversar mesmo. E tudo bem, tudo certo. Elas amam, elas são amadas, para elas tá tudo certo, elas só não gostam de conversar. Tem pessoas que são mais introvertidas, elas gostam do silêncio. Mas eu vou dizer para você que eu gosto dos quietos. Uma vez eu vi um livro, tá? Vi não, li. Que só ver não adianta, né, gente? Que se vocês quiserem,
procurem, que se chama O Poder dos Quietos. E esse livro, O Poder dos Quietos, ele deu uma virada na minha cabeça. Porque ele me fez pensar que a gente tem e vive num mundo muito falante. Muito falante. Às vezes o quieto, quando abre a boca, Solange, tu aproveita cada coisa que ele diz. O que ela diz, né? O que o quieto diz. Já tem um monte de gente que fala, mas tu vai ver no final, tu não aproveitou quase nada. Quase nada. Eu tenho muito bons amigos quietos. E uma forma, um monte de gente está dizendo aqui, eu não gosto de brigar, eu não gosto de brigar. Então eu vou dizer para vocês que uma forma de não brigar é você aprender a falar, não o que o outro faz ou deixa de fazer, mas falar no que vocês estão sentindo. Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo ansiedade. Essa ansiedade, ela desperta um alarme horrível dentro de mim. Então, a gente falar do que sente, eu estou com raiva, eu estou com muita raiva. É diferente de eu dizer, olha o que tu me fez. Porque quando tu diz, olha o que tu me fez, ou olha o que você deixou de fazer, automaticamente você engatilha no outro a defesa. Eu aprendi a falar o que sinto, não guardo mais nada. Boa! Mas cuida. Cuida, Solange, porque esse dia eu gravei um vídeo onde eu falei do cuidado que a gente tem com os desabafos que a gente tem. Sabe por quê? Veja bem, as duas coisas não são incoerentes, tá? Falar do que a gente sente, sim. Mas tem que ter um cuidado. Porque às vezes a gente vai segurando. Daí tu vai segurando. Daí tu vai segurando. E quando tu resolve falar do que sente, tu faz um baita de um desabafo. E aí o outro recebe toda aquela carga. Você alivia. E sabe o que muda? Nada. Tem casais que vivem de desabafo em desabafo. Eles vão, segurando, até que eles explodem. Eles se dizem, choram, brigam, gritam, fazem, aconteçam. Agora me senti melhor. Só que o que eles mudaram? Nada. Eles começam a acumular tudo de novo. Tudo de novo. Então a gente tem que cuidar para o desabafo não ser em vão. Para que se fique vivendo de desabafo em desabafo. Tenho aprendido com o silêncio, que por muito tempo me perturbou. Bruna, tu sabe que há vários tipos de silêncio. Tem o silêncio para castigar, que é, por exemplo, quando um filho não fala com a mãe, ou uma mãe não fala com o filho, ou marido e mulher não falam um com o outro, para castigar. Não para ficar quieto mesmo. Tem o silêncio que é para ficar quieto de verdade. A pessoa não tá afim de falar e acha melhor, até gente, como mecanismo de defesa. Às vezes a pessoa diz, é melhor eu ficar quieto do que me abrir a minha boca agora e falar tudo que eu não devo. Porque eu sei que depois que isso passar, eu vou conseguir falar melhor, de uma maneira melhor. Quando vocês estão, gente, hipersensível ou vulnerável, é melhor vocês darem um tempo. E eu sei que a palavra dar um tempo, ela foi muito deturpada. Quando alguém escuta, é melhor nós dar um tempo, todo mundo, aí sim que o alarme soa aqui dentro. A pessoa entra em desespero. Por quê? Porque durante muito tempo as pessoas disseram, vamos dar um tempo para se separar. Para se separar. Não para dar um tempo de verdade, não para dar um distanciamento, para a poeira baixar e aí poder se conversar. Tem outro silêncio, Bruna, que é um silêncio que eu gosto. Você sabe, eu escrevi uma vez um artigo sobre isso. Eu consigo ir daqui de Novo Hamburgo,
que até o litoral dá 1h30 mais ou menos. Às vezes quieta no carro, sem falar uma palavra, ou falar uma outra palavra. Sabe por quê? Porque eu adoro olhar a paisagem e ficar quieta. Sério, eu falo a semana inteira, eu falo o tempo todo. Então, às vezes, eu gosto de ficar quieta. E a minha ida daqui pra praia, geralmente é onde eu fico quieta. Eu não tô dormindo, eu não tô de briga com o marido, mas eu confio tanto que eu posso ficar quieta. Ele não fica imaginando que eu tô pensando em outra pessoa, ele não fica imaginando que eu não tô afim de falar com ele, ele não tá pensando que eu não tenho assunto, o que nós não temos assunto, porque o que não falta pra mim e pro meu marido, gente, é assunto. Não falta assunto. Mas às vezes, poder ficar quieto, tá tudo bem. Tá tudo bem. Entende? A gente tem que cuidar muito com o que a gente pensa, gente. Porque quando a gente não tá bem, por exemplo, quando a gente tá triste, é como se a gente colocasse um óculos, mas preto. Tu enxerga o futuro catastrófico. E qualquer coisa tu associa a alguma coisa negativa. Se tu tá com raiva, tu vai ver tudo como ataque. Qualquer coisa que a pessoa fizer, tu vai sentir como ataque. E por quê? Porque tu tá com raiva. Você tá agindo com ataque. Você tá preparado pra briga. Aí, eu vou contar pra vocês de um casal que uma vez eu atendi, que foi muito engraçado. Ela era uma pessoa muito difícil. E ela não dava o braço a torcer, como a gente diz, né? Ela não dava o braço a torcer, ela não concordava com nada, era uma briga sempre. Até que um dia ele falou uma coisa e ela diz assim: puxa, tenho que dar a mão à palmatória. Ao que ele vira pra ela e diz assim: quê? O quê? De onde é que eu tô sendo agressivo? E ela diz: quê? Que o quê? Que tu tá falando? E pronto, já começou a briga de novo. E me deu um ataque de riso, gente. Sério. Não saem contando por aí, mas me deu um acesso de riso. Que eles pararam. Aí eu fui explicar por que eu tava rindo. Porque, gente, finalmente, quando ela concorda com ele, ele não escuta. Ele escutou que ela dava a mão, a palmatória. E ela quis dizer: tenho que dar a mão à palmatória, no sentido de que ela concordava. Mas por que ele não viu que ela estava concordando com ela? Porque, gente, o nosso cérebro, ele segue uma lógica. Ele segue uma lógica. E ele vai por aquela lógica. Então, quando alguma coisa, às vezes, sai daquela lógica, às vezes ele nem percebe. Ele continua na mesma lógica. Ele continua do mesmo jeito. Faz sentido para vocês? Vocês já se viram brigando por coisa que depois vocês disseram: puxa vida, eu estava brigando por aquilo. Eu tinha certeza que aquilo estava acontecendo e não estava. Eu já fiz isso. Então, as pessoas que a gente ama, gente, eles são os nossos reguladores. Não só reguladores emocionais, mas eles são nossos reguladores também da nossa estima. Não deveriam, mas são. A gente deveria ser o regulador da nossa estima. Mas são, né? E também de todos os nossos processos corporais. Quando você se sente amado, conectado, você está seguro. Todo o teu sistema nervoso estabiliza. Todo o teu sistema nervoso fica bem, estável. Mas quando você percebe perigo no afastamento do amor dessa pessoa por você, ou da pessoa que o alarme soa, e eu imagino assim, ó, uinho, 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 cai uma folhinha, uinho, 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 né?
Não, isso parecia um bezerro. Não sei fazer som de alarme. Meus filhos dizem que eu tenho um problema, que eu faço sonoplastia quando explico alguma coisa. Sim, gente, eu faço sonoplastia quando explico alguma coisa. Fazer o quê? Mas entende um alarme? O sol esquenta um pouquinho, dispara o alarme. Né? Vem um vento um pouquinho mais forte, dispara o alarme. E aí dispara o alarme o tempo todo. Isso é um saco. É um saco para a pessoa. É um saco para outra pessoa. Né? Então, às vezes, gente, é só regular o alarme. Regular a ansiedade. Regular a estima. Né? Regular através do diálogo verdadeiro com o outro. Né? Mas diálogo não é só você falar. Diálogo é você ouvir o que o outro tem para dizer. Né? É poder entender que o outro precisa ser separado para vocês poderem juntar. Você, o ar que eu respiro é lindo em cartão. Sem você, eu não sou ninguém. É lindo em cartão. Porque se sem você eu não sou ninguém, eu sou o quê? Qual é o meu valor? Eu não sou nada. Dizer você é tudo pra mim, gente, é um horror. Porque se o outro é tudo pra mim, coitado. Coitada. Porque eles vão ter que ser os responsáveis por regularem toda a nossa estima. Isso é muito pesado, gente. Isso cria dependência. A Dai tá me dizendo, isso me assusta. Eu não quero uma pessoa assim. Eu acredito, Dai. Quer dizer, ter alguém que te limite, que te engesse, que queira que você se conforme, não vai funcionar, não. Mas e aí, Cris, eu faço tudo o que ele quer ou tudo o que ela quer? Não. Não. Tudo não. Mas com boa vontade, gente, com muita boa vontade, negociação, boas negociações, tudo é possível. Mas como é que a gente pode falar? Por exemplo, se meu marido diz, Cris, eu não quero mais que você trabalhe, não vai mais ter casamento. Já aconteceu isso com o namorado, hein, gente? Tô contando, lá longe, mas teve um cidadão que uma vez me disse, olha, você não precisa se preocupar, porque eu vou poder prover você e você não tem o porquê trabalhar. E eu disse, nananina, não. Fica bonito no cartão dizer assim, você é minha vida. É bonito em cartão. Pelo amor de Deus, não deixem de escrever isso em cartão, tá? Senão, meu Deus do céu. Escrevam em cartão. Mas não levem isso a sério, porque vocês têm que ter a vida de vocês. Vocês têm que ter a estima de vocês. Mas se meu marido diz assim, amor, tu pode trabalhar, quem sabe, um pouco menos? Eu vou dizer, bom, nesse momento eu não vou conseguir trabalhar menos. Exatamente pelos projetos que estão acontecendo. Mas tu tá junto comigo. Nós estamos juntos nessa. E isso é pra nós. E cada vez que eu vejo que ele me dá esse espaço, gente, eu fico mais perto. Eu amo mais. Cada vez que eu consigo brilhar como eu sonhei, eu me sinto mais perto, mais grata, mais gratidão eu tenho. E a gratidão, a gente sentir que a gente está crescendo, que eu estou podendo desenvolver o que eu sonhei, isso gruda, isso aproxima. Não importa que ele more na Alemanha, que você more nos Estados Unidos. Né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com um casal maravilhoso. Ele mora na Alemanha, ela mora nos Estados Unidos. Um outro casal, ele mora na Alemanha, ela mora aqui no Brasil. E como é que eles fazem? De 2 a 3 meses eles vão
se vendo. E aí eles estão muito felizes há muitos anos casados, com filhos maravilhosos. E às vezes tendo que fazer ajustes como qualquer outro casal que vive junto. O que conecta? Porque o que desconecta você sabe. O que conecta é um ambiente acolhedor, onde tu tenha amparo, sossego, paz, colo, né? Pílulas que acalmam, como você fala coisas que acalmem, você contar, a palavra contar é linda, né? Contar e contar com outros sobre você. Você ouvir o que o outro tem pra contar, mas não assim, ó, pode ir falando, tô te ouvindo. Fala, vai falando que eu tô te ouvindo. Não, não assim. Mas de você olhar e deixar que a pessoa fale de verdade com você e você escute o que ela tem pra dizer, não o que você quer ouvir. Não o que você quer ouvir, o que ela quer dizer, né? E porventura, se você perder naquele descontrole emocional, tu poder pedir desculpa, mas um desculpa sincero. Um desculpa sincero. A gente poder dizer, olha, quer saber? Eu acho que eu exagerei. Eu tava cansada. Eu tava cansada. Quando eu tô cansada, eu fico mais irritada. O estresse, gente, o estresse é uma coisa que irrita. E quando a gente tá estressado, irritado, a comunicação da gente fica péssima. E aí, é fácil a gente pôr os pés pelas mãos. Outra coisa, se interesse pelo seu cônjuge, do tipo, como foi teu dia? Sabe, a minha mãe tinha 93 anos e quando eu chegava, ao invés de eu perguntar pra ela, ela me dizia, minha filha, como foi teu dia? Tudo bem? Falava bem alemão assim, tudo bem? E é uma das coisas que eu mais sinto falta dela. É aquele perguntar, como é que você tá? Você tá bem? Porque a gente adora querer falar da gente, mas nem sempre a gente está disposto a ouvir o outro. Então, poder dizer, como é que você tá? Você tá bem? Como tá indo o teu projeto? E como é que você tá se sentindo? Em caso de perceber, né, que algo passou, que ele murmurou alguma coisa, que ela resmungou alguma coisa, foi atrás e disse, o que que houve? O que que aconteceu? O que que se passou? Né? Principalmente demonstre para a pessoa que ela é importante. E nunca esqueçam de validar. Né? Vocês estão me validando. E eu vou dizer que se eu estou me conectando cada vez mais aqui com vocês, não é porque eu fico boa na internet. É que vocês fizeram um ambiente acolhedor, seguro, um apego gostoso. Né? Que eu só tenho que agradecer. Né? Então, validem. Usem e abusem de palavras não que cobrem, que possam cobrar o outro, mas que possam conectar o outro. Né? Isso não é não falar do que está chateando, mas é falar do que vocês sentem que está chateando, não do que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Muito obrigada